Amém, irmãos. Bom dia. Estamos aqui para fazer a leitura do alimento diário. Apressar a vinda do dia de Deus. Estamos na semana 3, terça-feira, e o título do dia é A Obra dos Falsos Mestres. Vamos ler aqui a leitura proposta, que está em 2 Pedro 1,19. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Amém. Irmãos, a leitura inicia aqui dizendo que Pedro foi usado por Deus para apacentar os judeus crentes que estavam dispersos, Então, quando houve uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, naquele período todos os apóstolos, todos os discípulos foram dispersos pelo mundo. Porém, os apóstolos permaneceram em Jerusalém. Então, na sua segunda epístola, Pedro mostrou que algumas pessoas distorciam a palavra dos apóstolos, E aí, no capítulo 1, do 16 ao 17, ele traz um encorajamento àquele povo. Ele diz, Não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas. Mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então ele traz ali um reforço para aquele povo voltar a crer na palavra que estava sendo dispensada pelos apóstolos, Então ele fez questão de registrar isso, porque naquela época já haviam alguns falsos profetas, falsos mestres, que não acreditavam que os apóstolos falavam a palavra de Deus. Então, eles distorciam totalmente a palavra que era dita. Eles chegavam a dizer que a transfiguração do Senhor era algo que tinha inventado, era algo que havia sido dito para enganar o povo, Então, a intenção deles era fazer com que desacreditassem da palavra profética ao Senhor Jesus. Mas aí Pedro, ele afirmava novamente ao povo que essa palavra era como uma candeia que brilha em um lugar tenebroso, Então ele queria mostrar aos crentes judeus, a essas pessoas que estavam dispersas, que eles possuíam uma bússola, E a bússola, para eles não se perder, era essa palavra profética, Então, em meio a tantos falsos mestres ali falando e causando confusão, a palavra profética era o que indicava a eles a direção correta, pois vinha de Deus. Amém. Uma outra característica dos falsos mestres é que eles não se sujeitam às autoridades, Então, eles, além de não se sujeitarem, eles difamam e falam mal, desprezam todo o governo. Ou seja, isso é uma característica de quem não anda no Espírito. Então, em 2 Pedro 2,10, Pedro nos mostrou esse alerta sobre os falsos mestres. Amém. E essas pessoas que estão ali tendendo a duvidar da palavra profética eram consideradas almas inconstantes, Aqueles que tinham dúvidas, que não conseguiam crer com convicção. E essas pessoas, o que elas precisavam, para se voltar e acreditar? Elas precisavam desfrutar. E é por isso que hoje nós temos uma ótima ferramenta, que é a imersão na palavra. Então, a imersão faz com que nós tenhamos um contato direto com essa palavra poderosa que nos é dispensada direto da boca de Deus. Então, o próprio Senhor disse ao povo de Israel que era necessário inculcar a sua palavra no coração. Então, precisamos inculcá-la em nosso coração. Inculcar significa gravar ou imprimir, Então, quando nós repetimos diversas vezes, nós conseguimos fazer com que essa palavra seja inculcada e impressa no nosso coração. Por isso que a repetição é importante, irmãos. Amém. Para finalizar, em Judas, nós temos 2 pontos importantes. Nos versículos 19 e 20, fala um pouco fala o seguinte: são estes os que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito,
Então, irmãos, essas pessoas, os falsos mestres, né, eles causam divisões no povo de Deus. E por conta de fazer isso, eles perdem a unção do Espírito. Mas nós não somos estes, nós somos os que se ocupam com a edificação, que é o que fala no versículo 20. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. E para finalizar, sobre essas almas inconstantes que a Carol falou, né, que são os que têm dificuldade, os que estão com dificuldade, os que têm dúvida, nós apenas devemos cuidar deles e nos compadecer deles, que é o que fala em Judas 22. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. E no versículo 23 fala assim: salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Então, isso é um alerta para nós. Nós não devemos nos envolver com pessoas e com nada relacionado à morte, nada que tenha a ver com a morte. Até isso nós devemos nos afastar. Agora nós vamos, para finalizar, ler o último parágrafo do Alimento Diário de hoje. Não queremos ter nenhum contato com coisas que contaminam. Pelo contrário, sigamos a palavra profética que Deus nos tem dado. O resultado será uma igreja cada vez mais saudável. Amém. Amém.